Havia fome na terra, como nos dias em que Abraão enfrentou a escassez. E assim começa a narrativa de Gênesis 26, com a sombra da carência e da necessidade recaindo sobre a vida de Isaque, o filho da promessa. Não é por acaso que este capítulo inicia com fome. A Escritura mostra que até mesmo os herdeiros da promessa são provados na escassez, porque é no vazio que o poder de Deus se revela como fonte verdadeira. Isaque, pressionado pelas circunstâncias, desce até Gerar, onde reina Abimeleque, o rei dos filisteus. A fome o conduz, mas a providência divina o segura. É nesse cenário que o Senhor aparece e lhe fala, não apenas como um guia, mas como aquele que sustenta a aliança feita com Abraão. Deus o ordena, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui, vemos o contraste entre a lógica humana e a fé. O Egito representava segurança, abundância e refúgio, mas também significava dependência da força dos homens. Deus, porém, exige que Isaque permaneça em fé, confiando no invisível, permanecendo no território que parecia inseguro, mas que seria o lugar da promessa. O Senhor então renova a aliança de forma solene. A tua descendência multiplicarei como as estrelas do céu. Dar-te-ei todas estas terras, e nelas serão benditas todas as nações da terra. O peso das palavras ecoa diretamente de Abraão para Isaque, mostrando que a promessa não morreu com o patriarca, mas permanece viva, indestrutível, como uma chama que atravessa gerações. Aqui aprendemos que o pacto de Deus não se apoia na força dos homens, mas na fidelidade do próprio Senhor que jura por si mesmo. Isaque, contudo, é um homem marcado pelas mesmas fragilidades de seu pai. Temendo por sua vida em meio ao povo estrangeiro, ele mente sobre Rebeca, dizendo que era sua irmã, pois tinha medo de ser morto por causa da beleza dela. A história se repete, o erro de Abraão em Gerar, agora encarnado em seu filho. A Escritura revela, assim, que a fragilidade humana atravessa gerações, mas também que a fidelidade divina é mais forte do que os fracassos do homem. Abimeleque descobre a verdade ao ver Isaque acariciando Rebeca. Confronta-o, e Isaque admite seu medo. O rei filisteu, indignado, ordena que ninguém toque em Rebeca sob pena de morte. Ironicamente, aquele que parecia ameaça se torna instrumento de preservação. Assim, Deus protege a promessa apesar das falhas de seu servo. E o texto nos conduz a outro contraste surpreendente. Em meio à fome que assolava a terra, Isaque semeia e colhe no mesmo ano 100 vezes mais. Não se trata de técnica ou acaso, mas de bênção divina em meio ao deserto da escassez. Enquanto a terra geme, o homem da promessa floresce. Enquanto a fome consome, o Senhor faz brotar abundância. Essa prosperidade desperta a inveja dos filisteus, que começam a entulhar os poços abertos no tempo de Abraão. O gesto é simbólico. Apagar a memória da promessa, sufocar a fonte de vida, cortar as heranças que alimentavam gerações. Abimeleque, incomodado com a grandeza de Isaque, o expulsa dizendo: vai-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Aqui termina a primeira parte da narrativa, marcada pela fome, pela promessa renovada, pela fragilidade humana e pela bênção escandalosa que desperta ódio e perseguição. O Deus de Abraão agora mostra a Isaque que a promessa não é apenas recebida, ela precisa ser sustentada no meio da oposição, na terra da hostilidade e sob o peso da inveja. Isaque, herdeiro da promessa, não caminhava por sendas fáceis. Se em Gerar ele havia experimentado a bênção da multiplicação e o peso da vigilância de Deus, agora sua fé seria provada não pela fome, mas pelos homens. Pois, quando a bênção de Deus repousa sobre alguém, o mundo não a tolera sem resistência. Os filisteus, movidos pela inveja, taparam os poços que Abraão havia aberto, símbolos da herança e da fidelidade divina. Para o mundo, eram apenas buracos no chão, mas para Isaque, eram sinais da provisão eterna de Deus. E assim começou o conflito das águas,
um embate não apenas por recursos materiais, mas pela identidade de quem possuía a promessa. Isaque, pacífico, não ergueu espada contra seus adversários. Em vez de contenda, escolheu a perseverança. Cavou novamente os poços de seu pai, chamando-os pelos mesmos. Não era mera nostalgia, mas teologia viva. Ele reconhecia que a promessa não era inventada, mas herdada. Não era conquistada por força, mas recebida pela fidelidade do Deus que permanece. No entanto, ao cavar novos poços, vieram os homens de Gerar para contender com ele. O primeiro, chamado Ezeque, tornou-se símbolo de contenda, onde a inveja humana tentou sufocar a bênção divina. O segundo, chamado Sitna, tornou-se sinal de hostilidade, onde a oposição do mundo tentou apagar o fluxo da vida. Mas Isaque não desistiu. Ele seguia cavando, pois sabia que o Deus que prometeu sempre faz jorrar águas no deserto. Por fim, ao abrir outro poço, ninguém mais contendeu com ele, e Isaque chamou-o Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos nesta terra. Aqui se revela a pedagogia divina. Antes do espaço aberto, vem a contenda e a oposição. Antes do repouso, vem os testes da perseverança. Assim é a caminhada dos filhos da promessa. Só chegam ao lugar de descanso depois de suportarem as pressões do mundo. Mas a narrativa não se encerra nos poços. O próprio Abimeleque, que havia o expulsado, voltou a buscá-lo. O rei que antes o rejeitara agora se curva diante dele, reconhecendo que Deus estava com Isaque. Então, celebraram um pacto de paz, selado por juramento e por banquete. É um reflexo do agir divino. Quando os caminhos do justo agradam ao Senhor, até os inimigos buscam reconciliação. Teologicamente, esse pacto não era apenas entre dois homens, mas uma sombra da promessa maior. Que os povos um dia reconheceriam a mão de Deus sobre a descendência de Abraão. O pacto de Isaque e Abimeleque prefigura o tempo em que os gentios, que antes contendiam, se achegariam à luz do Messias. O banquete compartilhado aponta para a mesa escatológica, onde a paz definitiva será selada em Cristo, o Príncipe da Paz. Assim, o capítulo nos conduz a enxergar que os poços não são apenas águas para matar a sede, mas símbolos da promessa que não pode ser sufocada. A perseverança de Isaque, sua paciência em vez de guerra, e o pacto que selou com seus inimigos, revelam o padrão da herança. A promessa não se cumpre pela espada, mas pela fidelidade ao Deus que abre caminhos no deserto e rios em terra seca. Isaque se levantou cedo, e ao ver que seus servos encontraram outro poço de águas vivas, ergueu um altar ao Senhor. Pois o verdadeiro triunfo não estava apenas na paz com Abimeleque, mas na paz com o próprio Deus que o sustentava. Depois das contendas, da hostilidade e do pacto de paz, o Senhor decidiu selar com Isaque algo ainda maior. Pois a herança não se garante apenas pela vitória contra a oposição, nem pelo reconhecimento dos inimigos, mas pela revelação direta do próprio Deus. Assim, ao chegar a Berseba, Isaque não encontra apenas espaço, mas o encontro. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Essas palavras ecoam como trovões no silêncio da noite. O Deus que havia falado com Abraão agora confirma a mesma promessa a Isaque. O juramento é eterno, porque não depende do mérito do filho, mas da fidelidade de Deus ao pacto estabelecido. Ali, Isaque constrói um altar, a marca visível de sua fé, e invoca o nome do Senhor. Diferente dos homens de Gerar, que lutavam por poços, Isaque sabia que a verdadeira fonte era o Deus vivo. Depois do altar, ele arma sua tenda, estabelecendo sua morada. E por fim, seus servos cavam um poço, símbolo da continuidade da bênção. O altar, a tenda e o poço. 3 pilares que revelam o equilíbrio da vida de fé.
adoração, habitação e provisão. Mas o texto não cessa em símbolos. O poço aberto em Berseba não é apenas água para Isaque. Ele aponta para a fonte espiritual que um dia jorraria em Cristo, pois os poços, constantemente contestados, mostram que a vida não está garantida pela força do homem, mas pela abertura que Deus faz no meio do deserto. Cada poço é um prenúncio do poço eterno, onde Cristo diria à mulher samaritana: "Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna." Assim como Isaque não desistiu diante da oposição, Cristo, o verdadeiro filho da promessa, não recuou diante da hostilidade do mundo. Ele cavou, por assim dizer, o poço definitivo, o da cruz, e ali abriu o fluxo da vida eterna. O sangue que correu no madeiro tornou-se o rio da salvação, e daquele poço nenhum inimigo pode tapar a fonte. O juramento feito a Abraão e renovado em Isaque encontra seu cumprimento em Cristo. Ele é o altar definitivo, onde o sacrifício foi oferecido. Ele é a tenda verdadeira, o Emanuel, Deus habitando entre nós. Ele é o poço vivo, de onde jorra a água da vida para todos os povos. O que em Berseba era um sinal da fidelidade divina, no Gólgota se tornou plenitude. E há ainda um detalhe teológico profundo. Berseba significa Poço do Juramento, ou Poço das Sete. O número 7 aponta para a plenitude da obra de Deus, e o juramento lembra que suas promessas são irrevogáveis. Em Cristo, esse poço se torna o selo final da nova aliança, onde a fidelidade de Deus encontra sua expressão máxima. Aquele que prometeu a Abraão e confirmou a Isaque, agora sela em Jesus o juramento eterno. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O capítulo, portanto, encerra-se não como uma simples narrativa de disputas e reconciliações, mas como um cântico silencioso sobre a perseverança da promessa. Isaque recebeu a revelação, edificou o altar, habitou em paz e abriu o poço. Nós, pela fé, recebemos em Cristo a revelação suprema. Temos a tenda da habitação do Espírito e bebemos da fonte que jamais se esgota. E assim o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó se revela como o mesmo Deus que em Cristo nos chama a viver da água eterna. Pois todo poço humano seca, mas o poço da promessa, aberto no Calvário, permanece jorrando para sempre.